Sábado, 4 de julho de 2026, sexto dia de Wimbledon, dia que define as oitavas de final do torneio. Hora do café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Então, já começa dando aquele like, favorita o café no seu player de podcast ou no YouTube, e você vai receber a notificação toda manhã, bem cedinho, sempre que tem um episódio novo. Hoje eu vou falar sobre a derrota de João Fonseca, diante do russo Roman Safiullin. Outros favoritos que caíram, tipo o Daniil Medvedev e o Tommy Paul, que nem era tão favorito assim, mas já chego lá. Mas também vou falar de Sabalenka, de Goff, de Pegula e um total de 0 surpresas na chave feminina. Vamos ver também a rodada de hoje, que vai acontecer, mas vamos começar por João Fonseca. Foi derrotado pelo russo Roman Safiullin, triplo 6-3, um russo de 28 anos, número 132 do mundo, que veio do qualifying. Algumas coincidências aqui, é o segundo ano que o João perde na terceira rodada para um qualifier, terceira rodada de Wimbledon, claro. Ano passado o Nicolas Jarre era um qualifier, 143 do mundo, também fora da zona do top 100. Coincidências, não vejo nada em comum além de números. O que faltou para o João? Acho que essa é a pergunta que se faz sempre nesse tipo de situação, quando ele perde, é eliminado de um slam. Faltou achar uma solução. Resumindo, eu acho que é isso. Foi um jogão do Safiullin, é a primeira coisa que precisa ser dita. Foi, para mim, uma clínica de tênis na grama. Ele foi mais agressivo, tomou a dianteira dos pontos, mudou sempre de direção primeiro, estava indo para as paralelas. Eu falei isso no café de ontem, que ele é um cara que não é de ficar trocando bolinha cruzada, ele vai para as paralelas primeiro. E com isso o João reagiu mais do que agiu na maior parte do tempo. As estatísticas do site estão aí para comprovar. O Safiullin conseguiu ser o agressor ou estar no ataque em 31% das bolas, o João só 22%, é uma diferença grande. O Safiullin fez mais winners, 41-32, também cometeu menos erros não forçados, 18-25, ganhou 80% dos pontos no primeiro saque contra 61% do João. Inclusive falei isso algumas vezes no café, falei na primeira rodada que o João teve 66% de pontos vencidos com o primeiro saque e que achava que isso era um número baixo. Falei na segunda rodada, quando esse número chegou ali na casa dos 70 e poucos por cento, e lembro que eu ilustrei 2 dias atrás aqui, que olha, o Sinner, o Djokovic, o Roger Aliassime, o Tiafoe, o Rinderknecht, o Fokina, todo mundo acima de 80% dos pontos vencidos com o primeiro saque. Isso na grama é essencial. Então, sim, essa porcentagem do João estava baixa. Outra, o Safiullin sacou mais que o João em termos de velocidade, inclusive. A velocidade média de primeiro saque dele foi superior à do João, uma coisa que não é muito comum a gente ver nas partidas do brasileiro. 193 km por hora em média, o João ficou em 190. O Safiullin fez mais curtinha, ganhou mais ponto em curtinha, 5 winners contra só 1 do João. E isso também tem um pouco a ver com quando o Safiullin ia para o saque, o João devolvia um pouco mais recuado, às vezes ficava lá atrás, não conseguia ganhar quadra, não conseguia se aproximar da linha de base, e o Safiullin tinha essa opção da curtinha para tirar o João da zona de conforto. O Safiullin fez muitas coisas muito bem por muito tempo. Usou mais paralela, agrediu, foi bem para a rede, deu curtinha, não deixou o João se sentir confortável em momento nenhum. Tirou o tempo do brasileiro. O João inclusive disse para a ESPN que estava sem tempo, que tentou coisas diferentes, que nada deu certo, tentou jogar pelo meio. Eu não vi tantas coisas diferentes assim, honestamente. Pode ser eu que não enxerguei, mas de qualquer maneira nada funcionou o suficiente para mudar essa dinâmica do jogo. A partida foi muito favorável para o Safiullin do começo ao fim, e óbvio, né, foi muito bem executado pelo russo, é bom que se diga, porque não adianta você tentar fazer um monte de coisa e não tá nada funcionando, mas o fato é que funcionou. Ele conseguiu limitar muito bem o poder ofensivo do João, principalmente quando ele tinha o saque, mas ele também devolveu o saque muito bem, né? Ele estava devolvendo perto, a bola estava voltando rápido para o João. Segundo saque do João, o Safiullin estava lá 2 passos dentro da quadra. Eu falei no café ontem que ele fazia isso, que o João precisava de jogar bem com o primeiro serviço, até em porcentagem foi ok, mas não conseguiu ganhar tantos pontos assim. Então, e outra, né? O Safiullin é um cara que sabe jogar na grama, não é estranho no piso, fez quarta de final de Wimbledon em 2023. Então, sabe, foi uma clínica de tênis na grama, repetindo o que eu falei no começo dessa análise aqui, né?
Eu falei da agressividade do João na primeira rodada, quando ele joga contra o Bautista Agut, e eu digo que, poxa, teve muita troca de bola ali, o João teve a oportunidade de atacar mais, podia ter atacado mais, e mesmo assim ele deixou o Bautista Agut tomar a iniciativa na maior parte dos pontos. Foi uma diferença pequena em termos percentuais, ali 2%, 26-24, se eu não me engano, para o Bautista Agut, mas era um jogo que não era para tanto. Dá para comparar com a partida de ontem com o Safiullin? Acho que não dá. Eu acho que são situações bem diferentes. Contra o Safiullin, o João não conseguiu ditar os pontos. Ele teve poucas chances para isso. Até teve algumas oportunidades aqui e ali, alguns pontos um pouquinho mais longos, mas de modo geral era o russo quem atacava primeiro, e o João, que também não tem uma movimentação tão boa assim, quando precisava se defender, precisava chegar numa paralela, normalmente ele pegava essa bola e botava de volta para a quadra, no meio, e o Safiullin ali já passava a ter o comando dos pontos. O João poucas vezes saiu da defesa para o ataque, e isso faz diferença. Então, e nada mudou significativamente ao longo da partida. Mas e aí? Acho que a outra pergunta interessante que a gente tem que fazer, e é legal de fazer quando o João sai de um slam, ou nesse caso termina uma temporada de grama, é perguntar o que a gente acha dessa temporada de grama do João. Ok, boa, muito boa, ótima, ruim. E aí vocês podem me chamar de chato, porque eu sou chato mesmo, não tem como fugir disso. Mas eu esperava mais. Mas terceira rodada de Wimbledon não é uma boa campanha? Mas perder na estreia de Halle, jogando do jeito que ele jogou, não foi pouco. E terceira rodada em Wimbledon, com a chave que estava, sendo favorito para chegar às oitavas, eu acho que não tem nada de especial. É compreensível a derrota na terceira rodada, não estou falando de vexame, fiasco, decepção, né? Nossa, que coisa horrível, nada disso, né? Não é extrema a coisa, a análise não pode ser 8 ou 80, né? Não pode sair de um polo para o outro, não é ou foi ótimo ou foi péssimo. Mas eu achei ok, tá? Eu esperava mais. Vocês esperavam mais? Vocês esperavam menos? Depois vocês me contem nos comentários. Pode ser no Spotify, pode ser no grupo do Telegram. Não sei se eu vou postar essa parte no Instagram. Eu normalmente não decido o que vai entrar de corte lá até o dia seguinte, quando eu escuto e, puxa, isso aqui acho que ficou legal, dá pra usar, não sei o quê. Não sei. Se entrar no Instagram e eu postar isso, digam nos comentários o que vocês acharam. Mas eu acho que é uma conversa interessante de ter. Eu acho que podia ter sido melhor, né? Ou será que eu estava sendo otimista demais quando achei que o João faria mais nessa sequência de grama? Porque Halle foi a primeira rodada, Eastbourne era uma chave fraca, ele podia ir longe, preferiu não jogar para se poupar, né? Disse que tinha uma questão no ombro direito ali, ok. E o Wimbledon, terceira rodada. Não estou nem contando a dupla aí, porque acho que, né, não é o propósito, não é o objetivo dele, não é para ser levado em consideração. Mas eu esperava mais. Digam aí o que vocês acharam. O que mais aconteceu nessa sexta-feira? Djokovic venceu bem, 6-4, 7-5, 6-4, 1-6 e 7-6 sobre o Rinderknecht. Foi uma boa vitória num jogo que não era nada simples e que ficou complicado a partir do terceiro set. Inclusive o Djokovic esteve a 2 pontos de tomar um pneu, que ele saca em 0,5, 0,30, se não me engano, ou 15,30, mas o Rinderknecht fica a 2 pontos de fazer um pneu. Djokovic salva, vai para um terceiro set que foi nervoso, um tie-break, mas aí é bom que se diga, né? Foi um tie-break daqueles nível Djokovic em Grand Slam. Foi, né, bom do começo ao fim, e ele ganha os últimos 4 pontos, né? O Rinderknecht chega a estar 4-3 de frente, e o Djokovic fecha em 7-4. Inclusive com aquele último ponto lindo, né, dos dois caindo no chão para devolver a bola. E agora, em vez de pegar o João, o Djokovic pega o Safiullin. Eu até gostaria de saber, tinha curiosidade, eu não vi a coletiva do Djokovic inteira para saber se ele tinha expectativa de pegar o João, se ele preferiria pegar o João com essa sensação de vingança, de que ficou um gostinho ruim de Roland Garros e ter uma segunda chance de derrotar o João, né, ou de enfrentar o João, pelo menos, antes de encerrar a carreira, que evidentemente está na reta final, não tem como fugir disso também, ou se ele preferia pegar o Safiullin, que é um cara que tem um head-to-head, né, o Djokovic tem 3-0 nesse head-to-head e nunca perdeu nenhum set para o Safiullin. Então, evidentemente, né, em termos de dificuldade, eu acho que seria melhor pro Djokovic pegar o Safiullin. Óbvio que a gente está falando de um João que estivesse jogando bem. Ele não conseguiu jogar bem nessa partida, né?
E é uma chave que tá interessante, né? Safiullin nas oitavas, hoje ele é Sinner ou Davidovich Fokina nas quartas, e aí teria o Sinner na semi, mas acho que o Djokovic é bem favorito aí. Aliás, o Djokovic igualou o recorde de vitórias do Federer em Wimbledon, 105 vitórias no torneio, e outro recorde do Federer que é 18 vezes nas oitavas de final de Wimbledon. O recorde de vitórias geral é da Navratilova com 120, esse aí eu acho difícil o Djokovic chegar. Mas ele bater a 65, eu tô achando que ele vai bater. E Jannik Sinner, hein? 3-0, 6-4, 6-3, 6-4 sobre Jenson Brooksby. Outro jogo bom do Sinner. Mas esse era um jogo que eu acho que era melhor para ele. O matchup era favorável. O Brooksby ia ficar mais no fundo de quadra. Acho que o Sinner teria mais tempo para escolher melhor o que fazer e para ter pontos mais longos. É um jogo bom até para dar ritmo para ele no fundo de quadra. Né? Ele perdeu o saque 2 vezes ali no terceiro set, mas não esteve realmente ameaçado em momento algum, ele nunca esteve atrás, uma quebra atrás no placar. E agora vai pegar o Mochizuki, outro qualifier, assim como o Safiullin, que tirou o Roda. Aliás, sobre o Roda, né, vou até abrir aqui. Os 4 jovens badalados perderam, né? O Rodar, o Menchik, o João e o Lerner Tien, né? Todo mundo caiu já na primeira semana. Já vou falar mais sobre isso, porque sei que tem pergunta de apoiadores sobre isso. Vamos repassar agora os resultados da rodada. Vou começar pelo feminino. Sabalenka passou pelo Ostapenko, 4-4, confortável. Sabalenka sacou em 4-1 no segundo set, teve um saque quebrado, de repente fiquei até imaginando, até postei no grupo dos apoiadores, nossa, será que vai acontecer que nem aconteceu o Roland Garros, o jogo sob controle, ela vai deixar escapar? Mas não, segurou bem a onda, 6-4, 6-4. Naomi Osaka passou bem pela Kasatkina, 6-1, 6-3, então as duas vão se enfrentar de novo, oitava de final. Carolina Muchova passou pela Sawankel, 6-2, 7-6. Teve uma quebra atrás nesse segundo set, mas passou. Vai pegar a Krejcikova, outro jogaço. Aliás, essa metade da chave feminina tá uma delícia. Né? Vai pegar a Krejcikova que fez 6-3, 7-5 na Bartunkova. Jéssica Pegula passou bem pela Bolsa de Maneiro. Pegula não perdeu o set ainda, tá muito bem no torneio. E vai pegar a Iva Jovic, é um jogo bem mais chato. A Jovic fez 6-3, 3-6, 6-4 sobre a Alexandrova. A Bencic passou pela Kalinskaya, 6-4, 4-6 e 7-6. Esse jogo foi legal, terminou no match tie-break ali, 10-6 nesse tie-break. E vai pegar a Coco Gauff, que perdeu um set da Claire Liu. Inclusive teve 3 match points nesse segundo set, mas perdeu. Mas ganhou 6-2 no terceiro. Também não teve assim perto de ser ameaçada, de estar perto da derrota. Não foi o caso. Então essa chave feminina tem jogos legais aí, né? Sabalenka e Osaka, Muchova e Krejcikova, Pegula e Jovic, e Bencic e Gauff. Acho que os 4 são jogaços. Masculino, o que aconteceu? Vamos repassar. Sinner, eu já falei, ganhou do Brooks, vai pegar o Mochizuki, fez 3-7-1 no Roda. O Urkat tirou o Tommy Paul, que era o cabeça de chave aí, mas acho que o Urkat na grama era um cara que não dá para ser considerado realmente azarão contra o Tommy Paul. Foi 3-7-1. E vai pegar o perigoso Jan-Lennard Struff. Olha aí, o perigoso perigou, né, o herdeiro do perigoso original Kohlschreiber. Derrotou Daniil Medvedev 7-6, 7-6, 7-5 e teve uma quebra de saque atrás em todos os sets. Vitória grande do Struff, né? Acho que é a primeira vez dele nas oitavas de Wimbledon. E vai pegar o Ogé Aliassime, que tirou o Michael Zheng. A chave do torneio nem atualizou ainda. Esse foi o último jogo da rodada. Esse jogo foi 7-6, 6-2, 6-1 pro Zheng. E o Ogé Aliassime vai pegar Alejandro Davidovich Fokina, que fez 3-0 no Fucsovics. Fokina também sem perder sets e vem do título semana passada. E o último jogo dessa metade da chave aí tem o Safiullin, que tirou o João Fonseca, e vai pegar o Djokovic, como eu falei, passou pelo Hendrik Nash. Repassando, Sinner contra Mochizuki, qualifier, Urkat contra Struff, Ogé Aliassime contra Fokina e Safiullin contra Djokovic. Também uma chave que tá ficando interessante, né? Se não tá tendo tanta zebra, a gente tá vendo os favoritos avançando e eles vão, né, se encontrar em algum momento. E os brasileiros? Vamos lá. Na quadra 17, cedinho, a Stefania Dabrowski, cabeças 2, derrotaram a Alexa Guarati e a Alicia Rozolska, 6-2, 6-2. A Luísa é agora a única representante do Brasil entre os profissionais.
e elas vão enfrentar a Caroline Dollarhide e a Alicia Parks. Esse jogo é hoje, na quadra 16 do segundo jogo, a programação começa às 7. Também teve Laura Pigossi entrando de alternate na chave de duplas ontem. Ela e a Simona Waltert perderam da Kalinina e da Yastremska 4-6, 6-1, 6-1. A Ingrid Martins tinha assinado com a Snigor. A Snigor que tirou as vitorinas simples, né? Mas a Snigor, em cima da hora, decidiu não entrar em quadra. Ela tá na terceira rodada de simples, né? Vocês sabem como é que funciona a coisa. Mas ela tinha assinado com a Ingrid, né? Isso que foi cruel. E aí pintou a vaga e ela não quis jogar. Hoje, que tem de Brasil, tem Fernando Romboli e John Patrick Smith contra Andreozzi e Guinar, que são os cabeças 8. Essa é a segunda partida da quadra 5. Também começa às 7 horas da manhã. Esse jogo vai ser ali 8h30, 9, 9h30, né? Depende do jogo anterior. E no juvenil a gente tem as estreias do Guto Miguel, que pega o britânico Vincent Fletcher. Esse jogo é 7 da manhã na quadra 4. E tem a estreia da Vitória Barros, que é a cabeça 4. Ela vai pegar a britânica Tegan Bush. É o seu terceiro jogo da quadra 5. Ele é logo depois da partida do Romboli. O que mais, gente? Vamos para as perguntas dos apoiadores. Vou até tomar um gole d'água aqui, porque eu estou falando rápido hoje. Vamos lá. Perguntas dos apoiadores. Tem pergunta sobre o João Fonseca, eu vou entrar nisso, mas antes deixa eu explicar quem são os apoiadores, porque eu tenho que fazer meu jabá aqui também, né, gente? Pelo amor de Deus. Apoiadores são pessoas que contribuem financeiramente, mensalmente, para o meu trabalho, para o meu jornalismo, e em troca eles recebem conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, recebem áudios de tenistas, recebem entrevistas em primeira mão, informações importantes que eu solto no nosso grupo de Telegram antes de publicar. Tem nosso grupo de bate-papo, né, no Telegram, como eu falei agora. Tem nosso game, o nosso circuito dos palpitões. Não envolve dinheiro, pelo amor de Deus. Tem encontros presenciais em São Paulo. Vai ter o Saque Volley Open agora, no fim do mês, já em julho, dia 26, falta pouco. Um domingo, na D-Tênis, ali em Itapecerica. Então, quem quiser saber como acessar esse conteúdo todo, como ajudar, apoiar o meu trabalho, entra lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma mensagem para mim no Instagram, pode ser no meu e-mail, que é ac@cosenza.org. Vamos para as perguntas. E as perguntas são boas hoje, as respostas vão ser longas. O Lucas Parra escreveu assim: Fonseca obviamente já teve várias vitórias esse ano jogando como favorito, mas percebo o padrão ruim do jogo dele. Quando ele é bem favorito e começa atrás, tem bastante dificuldade em lidar com a frustração e virar. Às vezes parece mais fácil virar 0-2 contra o Djokovic, porque a pressão é quase zero, do que lidar com a frustração de uma derrota iminente contra o adversário de baixo ranking. Esse lado mental do brasileiro chega a preocupar? Não, Lucas, não me preocupa. Mas já que você falou em viradas, tive a curiosidade de olhar as viradas do João, ou as partidas que o João saiu perdendo esse ano. Ele perdeu o primeiro set do Spitzirri, do Tabilo, do Khachanov, do Sinner, do Alcaraz, do Zverev, do Shelton, do Roder, do Prismic, do Djokovic, do Menchik, do Hanfmann e do Safiullin. E aí são 3 vitórias e 10 derrotas. Se a gente descontar os primeiros 2 jogos, que eu acho justo, porque ele não estava bem fisicamente, nem contra o Spitzirri, nem contra o Tabilo. O Spitzirri ele até abandona a partida ou ele termina a partida? Nem lembro agora. Mas não tinha condição de competir. E o Tabilo é o jogo de Buenos Aires, que ele não estava num ritmo ideal ainda. Então, eu acho que dá para descontar isso, tá? Ele era favorito contra quem nessa lista? Contra o Roda? Não sei. Contra o Menchik eu acho que sim, mas era um jogo difícil. Contra o Hanfmann e o Safiullin eu acho que ele era favorito. Bem favorito, né? Contra o Prismic ele ganhou. Quem mais aí? Né? Eu acho que... E as outras derrotas, Sinner, Alcaraz, o Khachanov ele virou e não era favorito. Mas Sinner, Alcaraz, Zverev, Shelton, Roda, não acho que seja acho que seja uma amostra muito pequena de primeiro set que ele não consegue virar. Então, por isso que eu digo que não me preocupa aí, sabe? Ou de jogos que ele deveria ganhar. Eu acho que são poucos. A Luísa Felipe escreve assim: tem alguma regra para a escolha de quadra ou é a escolha da organização do torneio? Porque o Sinner vai jogar na quadra 1, e ela mandou isso antes da programação de ontem, né? O Sinner jogou na quadra 1, e o Djokovic está na central. Mesmo hoje, Sinner sendo o atual campeão, número 1 do mundo, imaginei que ele teria prioridade, mesmo em termos de carreira, o Djokovic estando anos-luz à frente dele no geral.
Tem muita coisa que pesa nisso aí, Luísa, mais do que só o ranking ou as pessoas. Primeiro que tem que equilibrar homens e mulheres. Então, se tem 3 jogos na quadra central, às vezes eles vão botar 2 homens e uma mulher, e 2 mulheres e um homem, né, em outro dia. Vou até olhar aqui como é que tá a programação de amanhã, que eu não olhei ainda. Hoje, né? Perdão, hoje. Eu tô gravando isso 10 da noite. Mas hoje, sábado, tem 2 jogos femininos e um masculino. Ontem foram 2 masculinos e um feminino, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O que mais? Tem a questão de horário. Por exemplo, você bota o jogo do João Fonseca às 7 da manhã, você não pode botar o Djokovic jogando à noite, porque são jogos conectados, né? O vencedor de um vai enfrentar o adversário do outro. Então, você tem que botar horários perto, pelo menos. E foi o que aconteceu, né? O João fazia o primeiro jogo da quadra dele, o Djokovic o primeiro jogo da quadra dele também. E também você não pode botar os mesmos caras todo dia na central. Você tem que revezar. E também tem que pensar no valor do ingresso da quadra 1. Porque se o cara sabe que o Djokovic nunca vai jogar na quadra 1, ele não vai comprar ingresso para quadra 1, o fã do Djokovic. Mesma coisa o fã do Sinner. Então, esses caras têm que passar lá em algum momento no torneio. Então, né, e a quadra 1 de Wimbledon, né? 12 mil pessoas, teto retrátil, não é que tá botando o cara na quadra, né, 13 com 2 mil pessoas. E o Wimbledon tem uma coisa interessante, que se você prestar bastante atenção, vai ver que eles, às vezes, priorizam colocar na 1 e na central, que são as quadras maiores, alguns jogos que são especialmente melhores para grama. Caras que vão mais para rede, que variam, que fazem saque e voleio, né? E quando eu estava escrevendo esse roteiro, por exemplo, eu estava imaginando, cara, Berrettini e Dimitrov vai ser um jogo de quadra central. E esse jogo está na quadra central, é o último jogo da quadra central, né? O Zverev, por exemplo, que é o campeão de Roland Garros e o cara de melhor ranking do dia, vai jogar na quadra 1. Então, isso às vezes é levado em consideração também. Rafael Vilela perguntou assim: os novos Next Gen, e ele cita os 4 que eu citei antes, né, o Thiem, o Menchik, o Roder e o Fonseca, todos caindo cedo na grama. A grama é realmente uma superfície diferente e mais difícil. O que você acha que muda para os jovens nessa adaptação? Até o Sinner demorou um pouco para engrenar até o título ano passado e a semi 2 anos antes. O Sinner foi bem em 22 já, né, Rafa? Ele tinha derrotado o Alcaraz nas oitavas e abriu 2-0 no Djokovic nas quartas. Foi inclusive o ano da final do Djokovic com o Kyrgios, né? Podia ter sido campeão ali já, né? Perdeu do Djokovic em 22 e 23, e em 24 ele foi campeão em Halle, em 25 ele ganhou o Wimbledon. Tem uma evolução aí. Mas, né, se não tem o Djokovic ali, de repente ele tinha sido campeão antes. Mas eu acho que esse ano especificamente são 4 casos meio diferentes. Não dá pra botar tudo no mesmo saco, embora acho que eu vou chegar no ponto que você quer, lá na frente. Me dá 2 minutos, paciência. E é tentador juntar tudo, né? Porque tem a faixa de idade, tem a evolução, e eu concordo com você que tem um tempo maior de adaptação na grama, porque não se joga muito no piso. Então quem tem anos de circuito, tipo o Struff, tipo o Safiullin, tipo o Dimitrov e o Berrettini, esses caras tendem a levar alguma vantagem sobre tenistas que estão ali no primeiro, segundo ano, terceiro ano de profissional. É normal que a gente veja alguns resultados diferentes, como as campanhas do Safiullin, que fez quartas 3 anos atrás, porque é um piso diferente de jogar, como você falou. Mas voltando, sobre esses 4 aí. O Menchik perdeu de um cara muito bom na grama. O João também. O Thiem, eu já acho que ele não tem golpes ideais para grama. Ele não tem um grande saque, ele não tem uma bola grande de fundo de quadra, ele não é um cara que vai jogar sendo ultra agressivo, então ele precisa de mais troca. A grama para ele vai custar mais, eu acho que sempre, né? Então não me surpreende. E o Roder, ele tem uma boa devolução, ele tem um bom saque, ele tem golpes bons do fundo, ele pode ser agressivo, mas ele era dúvida até 2 dias antes do torneio, né? A estreia dele foi o primeiro jogo de grama que ele fez na carreira profissional. Então é normal que ele tenha jogado mal, ele oscilou bastante. Ele até conseguiu 2 vitórias que eu achei que ele não viraria, o jogo do Carrinho Busto, mas vinha de lesão, vinha sem ritmo. Se a gente pensar bem, ou se for meio chato, o único dos 4 que era favorito mais claro para estar nas oitavas era o João. Ou você pode dizer que o Menchik era favorito para ganhar do Dimitrov? Não sei se tão favorito, acho que o João era mais favorito contra o Safiullin. Mas mesmo assim, o João perdeu de um cara que jogou muito bem, e que sabe jogar na grama, hoje sabe jogar na grama melhor que o João. O Menchik, para chegar nas oitavas, teria que passar pelo Dimitrov e pelo Berrettini ainda, né?
Então, o Thiem pegaria o Fucsovics e o Fokina. O Rodar tinha o Dardari e o Quinn, que vinha de final, né, de ATP. E vinha sem ritmo. Mas, sim, como você falou lá no final, como se joga pouco na grama e é um piso peculiar, com diferenças maiores em relação aos outros pisos, é normal que se leve um tempo maior para evoluir. E se joga pouco, né? É diferente de sair da dura pro saibro, porque hoje dá para jogar mais ou menos parecido nesses dois pisos, em termos de estilo. Você faz um ajuste aqui, outro ali, em como você constrói o ponto e tal, mas joga-se, né, essencialmente do fundo de quadra, com um pouquinho mais de paciência, mais troca de bola, força-se menos, vai menos à rede. Hoje você também sai da dura outdoor para dura indoor e não faz grandes ajustes no jogo. Não é uma diferença tão grande quanto era na década de 90 ou de repente no começo dos anos 2000, que os torneios indoor usavam aqueles pisos de carpete ultra rápido, que a bola parecia até que ganhava velocidade quando quicava no saque, era uma coisa horrível, né, injogável. Então, mas hoje não é assim. Mas na grama ainda é diferente. Então, sim, tem essa curva maior de aprendizado para o piso. O Rodrigo Coutinho escreve assim: jogadores não divulgam isso, mas qual você acha que era a meta do time do João Fonseca em termos de ranking para esse ano? E qual você acha que é uma aspiração realista para o momento? Eu não sei, honestamente, às vezes eu acredito que a equipe não bote uma meta de ranking, assim, do tipo, vai ser top 10 ou vai ser top 20. Talvez o João tenha um número na cabeça, mas que é um número muito básico, não o suficiente para se frustrar se não alcançar. Pelo menos eu penso assim. No fim do ano passado, dei uma entrevista para Cazé, pedindo uma projeção de ranking. Eu achava que o João ia terminar o ano com entre 10 e 15 do mundo. Acho que dá para fazer. Talvez não seja tão simples, porque ele tem os 500 da Basileia para defender, mas tem o Slam, tem alguns Masters 1000 ainda para jogar. Acho que dá para terminar por aí. Mas eu acho que assim, ser top 20 é um ranking ótimo para ele terminar o ano, sabe? O Pedro Melo escreve assim: Orlandinho e Rafa, principal dupla brasileira, perderam os últimos 7 jogos e não ganharam nenhuma na grama. Algo para se preocupar ou dá para colocar a culpa na gira de grama? Cara, eu não sei, Pedro, eu não vi os jogos, não vi todos os jogos, né? Eu vi alguns torneios, vi no Saibro, vi Roland Garros, mas não vi a derrota deles em Wimbledon, por exemplo. Então, essa eu fico te devendo, honestamente, para não falar besteira, sabe? Podia fazer um comentário genérico aqui e enrolar, mas, cara, eu não faço isso, você sabe disso, né? Queria poder te dar uma resposta um pouco mais educada, mais inteligente, mais rebuscada, mais bem informada, mas não tenho ela hoje. A Nath escreve assim: eu achava que o físico poderia pegar em algum momento para o Safioli no jogo contra o João, mas não foi o caso. E agora para enfrentar o Djokovic, os 5 sets jogados ainda podem cobrar a conta ou já ficaram para trás? Eu achava que podia também, Nath, mas eu falei isso até no café de ontem. Precisaria que esse jogo se alongasse, que não foi o caso. E o caso do Safioli e o caso de grama de modo geral é que assim, ele jogou 5 sets, mas não foram partidas extremamente cansativas no sentido de exigência física, como é um jogo de 3 horas no Saibro. Às vezes o jogo de 3 horas na grama ele é menos desgastante do que um jogo de 3 horas no Saibro, porque as trocas são mais curtas. Então, às vezes, o jogo demora porque tem mais igualdade, mas você não corre tanto, você não faz tanto deslocamento, você tem um desgaste aeróbico menor também, porque você respira mais entre os pontos, você não tem aqueles pontos de 10, 20 trocas de bola. Tem isso. Acho que pro Djokovic ele chega zerado, né? O jogo contra o João foi 2 horas e 9, né, se não me engano, menos de 2 horas e 10, foi rapidinho pro um jogo de 3 sets. Não vejo que isso vai ser um fator contra o Djokovic, não. E a última é do Pedro Melo. Ele pergunta se dar pontos de simples para quem joga duplas, que nem o ranking juvenil, pode ser uma ideia para o futuro das duplas. Para quem não sabe como funciona o ranking juvenil, ele funciona mais ou menos assim. Os pontos de dupla contam para o ranking, e é um ranking só, não tem ranking de simples e ranking de dupla no juvenil, é um ranking só. E o ranking de dupla, os pontos de dupla tem uma porcentagem ali, se não me engano é 25%, eu não sei de cabeça, mas tem um peso menor do que os pontos de simples. Mas entram na conta. Eu acho que não funciona isso, Pedro. Eu acho que assim, sendo bem sincero, eu acho que na dupla a gente já chegou no ponto
sem retorno, sabe? Tal point of no return. Do tipo, cara, nunca mais vai ter o prestígio que esse simples tem. E nunca os simplistas vão voltar a jogar dupla com a frequência que, sei lá, a gente via 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Não vai rolar mais. A exigência física não permite. Nem se você reduzir simples nos slams para melhor de 3. Não acho que vai rolar. Se igualasse o prize money, que também é outra coisa completamente fora de cogitação. Vamos pagar 3 milhões de libras para o campeão de duplas. Não vai rolar. Eu acho que já passamos do ponto em que daria para retornar, ou daria para pensar os melhores simplistas jogando duplas. Não acho que seja o caso, né, como eu falei ontem, de encerrar duplas, que, né, não faz sentido também o que a ATP pensa em termos de business. Eu acho que não vale a pena. Em termos de valorizar o esporte, eu acho péssimo o recado que se manda, tipo, não, a gente está cortando essa modalidade aqui. Acho muito ruim. Tirando o fato de que você vai tirar emprego de um monte de gente. Isso eu acho gravíssimo, uma entidade de jogadores exterminar uma modalidade. É ruim, né? E como eu disse, não vou me estender demais de novo, né? Mas como eu falei no café de ontem, a ATP escondeu, sabotou as duplas durante 20, 30 anos e agora desistiu das duplas. É isso? Não me convence, sabe? Mas para responder de novo a sua pergunta, acho que ponto não resolveria, acho que aumentar a premiação em dinheiro não resolveria, acho que já passou desse ponto. Se de repente tivessem pensado nisso 20 anos atrás e mantivessem o prize money alto, né, quando fizeram essa redução mesmo, a gente está falando de 10 anos atrás, vamos reduzir a duração das partidas, vai ser tudo match tie break, tudo no edge, vai ser curtinho para ajudar os simplistas a jogarem. Se tivessem aumentado o prize money, se tivessem bancado essa decisão deles, de tipo, como diz o americano, né, bota o dinheiro onde sua boca tá, talvez, né, também não sei se haveria essa garantia não, mas acho que seria um grande incentivo para mais simplistas, mais caras de nome, né, tipo top 10 e top 20, jogarem as duplas. Não aconteceu e acho que agora não vai acontecer mais, né? A não ser que, não sei que mudança a ATP pode fazer para reverter isso. Mas, como eu falei, acho que a gente nunca viu uma campanha de marketing decente da ATP voltada para as duplas, ou de marketing, ou de rede social, que seja. Talvez se um dia tentarem isso, quem sabe melhora. Mas também não vejo isso acontecendo. Por hoje é isso, gente. Voltamos... vamos fazer a programação de amanhã, né? Nem falei a programação de amanhã. Para terminar, quadra central começa com Iala e Swiatek, um jogão, né? 9h30 da manhã de Brasília. Depois tem Anisimova e Keys, outro jogaço, e Berrettini e Dimitrov, outro jogaço. Acho que é o melhor dia da quadra central em Wimbledon esse ano, por enquanto, e a terceira rodada ainda. Na quadra 1 tem Mertens e Rybakina, Giron e Zverev, e Tiafoe e Bublik. Também tem jogos bem bons. Na quadra 2 tem Navarro e Kostyuk, Khachanov, Koboli, Fritz e Sonego. Bons jogos também. Tem um Paulini e Sakkari na quadra 3, Kiste e Noskova também na quadra 3, interessante, é o último jogo do dia. Que mais? É isso, né? Aí começa o juvenil, já não vou repassar aqui, já falei os horários dos brasileiros. Então é isso, ficamos por aqui, gente. Um ótimo sábado para todo mundo. Hoje eu vou ver um pouquinho menos de tênis, vou ficar um pouquinho menos no grupo do Telegram, porque tem festa de aniversário do meu filho. Mas volto no fim do dia, vou gravar o café e vai ter café amanhã. Ok? Um abraço!